Olá, pessoas! E aí, tudo certo com vocês? Eu sou a Paulinha Leal e esse é o Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. Chegamos no nosso penúltimo episódio da leitura conjunta do livro A Revolução dos Bichos e nesse episódio nós vamos fazer a leitura dos capítulos 7 e 8, ou seja, nosso penúltimo episódio. Então vamos saber o que vai acontecer com essa história que tá mexendo bastante comigo, viu? No sentido de que é uma história para você parar e refletir e analisar o que pode acontecer com aquelas pessoas que não detêm de muito conhecimento. É uma história que faz a gente parar para pensar como o ser humano funciona. Apesar de ser uma fábula, né, de animais que tomam a fazenda dos seres humanos e passam a viver ali sobre o seu próprio regime, mas a gente sabe que o George Orwell fez, na verdade, uma sátira se baseando na Revolução Russa. Então, é uma história para você parar e refletir bastante. Mas não vou me prolongar muito, vamos direto ao ponto, vamos deixar aqui os nossos recadinhos da paróquia. Lembrando que se você me escuta pelo Spotify, deixa aqui sua sugestão na caixinha de sugestões que eu deixo aberta em todos os episódios. Vai também na nossa página principal, deixa uma estrelinha lá pra mim, pra saber que você tá gostando desse trabalho, certinho. Compartilha também esses episódios com os seus familiares, com seus amigos, seus colegas, ou para aquela pessoa que você acha que poderia sim consumir livros dessa forma, através de audiobooks. E me fala se vocês estão gostando também desse novo formato de consumir livros. Se você me escuta pelo YouTube, o nosso canal é o Amigana Books. Não deixe de se inscrever, ative o sininho para você ficar atento aí, para você receber as notificações em primeira mão quando sair o novo episódio. E também deixe uma curtida aí para mim, para saber que vocês estão gostando desses episódios, e comenta o que vocês estão achando dessa história, desses personagens. E se você também conseguiu aí entender as mensagens que são passadas através dessa história, eu gostaria muito de saber a sua opinião. E também não deixe de me seguir lá pelo Instagram. O nosso Instagram é o Amigana Bookcast. Então por lá eu coloco todas as informações referente à liberação dos episódios, resultado de enquetes, qual serão as nossas próximas leituras. E em breve, gente, nós vamos ter sim algumas resenhas de livros por lá, e eu vou tentar trazer essas resenhas por aqui também, certinho? Gente, então é isso. Agora vocês já sabem. Separa aquele cafezinho top, pega o seu fonezinho, se aconchegue naquele cantinho favorito e simbora pro penúltimo episódio de A Revolução dos Bichos. Capítulo 7. Foi um inverno amargo. O clima tempestuoso veio seguido de granizo e neve, e depois de geadas intensas que só foram dar trégua em meados de fevereiro. Os animais continuaram fazendo o melhor que podiam com a reconstrução do moinho de vento, sabendo muito bem que o mundo exterior assistia a tudo e que os invejosos seres humanos iam se regozijar e triunfar caso o moinho não fosse terminado a tempo. Por puro despeito, os seres humanos fingiam não acreditar ter sido Bola de Neve quem destruíra o moinho. Diziam que a construção havia caído porque as paredes eram finas demais. Os bichos sabiam que não era bem isso. Ainda assim, decidiram que, desta vez, construiriam as paredes com 90 centímetros de espessura em vez de 45 centímetros de antes, o que significava coletar quantidades muito maiores de pedra. Por um longo período, a pedreira esteve cheia de neve acumulada e nada pôde ser feito. Houve algum progresso durante o tempo seco de geadas que veio em seguida, mas era um trabalho cruel e os animais não sentiam mais tanta esperança no moinho quanto haviam sentido antes. Estavam sempre com frio e, normalmente, também com fome. Apenas Samba Canção e Trevo nunca perderam a fé, e Tagarela fez discursos excelentes sobre a alegria do serviço e a dignidade da labuta.
Mas os outros animais encontravam mais inspiração na força de samba-canção e em seu infalível grito de "Vou trabalhar mais ainda". Em janeiro, começou a faltar alimento. A ração de milho foi drasticamente reduzida e anunciou-se que uma ração extra de batatas seria liberada para compensar. Depois, se descobriu que a maioria das pilhas de batatas colhidas tinham congelado, pois não estavam protegidas com uma cobertura grossa o suficiente. As batatas ficaram moles e descoradas, e poucas ainda eram comestíveis. Por dias a fios, os animais não tiveram nada para comer, além de palha e beterrabas. A inanição parecia encará-los de frente. Era imprescindível ocultar esse fato do mundo exterior. Encorajados pelo colapso do moinho de vento, os seres humanos inventaram mentiras fresquinhas sobre a fazenda dos bichos. Mais uma vez, espalhavam que todos os animais estavam morrendo de fome e de doenças, que haviam brigas contínuas entre eles e que, inclusive, vinham apelando para o canibalismo e o infanticídio. Napoleão estava bem ciente dos péssimos resultados que viriam em seguida. Se os fatos reais sobre a situação alimentar chegassem a conhecimento, então decidiu recorrer ao senhor Lenga-Lenga para espalhar uma impressão contrária. Até aquele momento, os animais haviam tido pouco ou nenhum contato com Lenga-Lenga em suas visitas semanais. Agora, no entanto, alguns animais selecionados, principalmente as ovelhas, eram instruídos a comentar casualmente, na presença dele, sobre as rações que tinham aumentado. Além disso, Napoleão ordenou que os latões quase vazios no depósito fossem preenchidos de areia quase até a boca, para depois serem cobertos com o que restava de grãos e comes. Sob algum pretexto apropriado, Lenga-Lenga foi conduzido pelo depósito e pôde notar os latões. Ele ficou decepcionado e continuou a relatar ao mundo exterior que não faltava alimentos na fazenda dos bichos. Contudo, no fim de janeiro, ficou óbvio que seria necessário comprar mais grãos de algum lugar. Naqueles dias, Napoleão raramente aparecia em público, passando todo o tempo na sede da fazenda, cujas portas eram guardadas por cães ferozes. Quando apareceu de fato, ele o fez de maneira cerimonial, com uma escolta de 6 cães que o cercavam bem de perto e o uivavam caso alguém se aproximasse demais. Com certa frequência, ele não aparecia nem nas manhãs de domingo, mas passava as ordens por um dos outros porcos, geralmente o Tagarela. Numa manhã de domingo, Tagarela anunciou que as galinhas, que tinham acabado de retomar a atividade poedeira, deviam abrir mão de seus ovos. Napoleão aceitara, por meio de Lenga-Lenga, um contrato por 400 ovos por semana. O valor obtido pagaria por grãos e farinha suficientes para manter a fazenda funcionando até chegar o verão e as condições melhorarem. Quando ouviram isso, as galinhas começaram um tremendo escândalo. Já haviam sido avisadas de que esse sacrifício talvez fosse necessário, mas não acreditavam que aconteceria de fato. Elas estavam preparando suas ninhadas para a chocagem de primavera e protestaram que levar os ovos, embora naquela altura, era um assassinato. Pela primeira vez desde a expulsão de Jones, aconteceu algo parecido com uma rebelião. Lideradas por 3 jovens frangas pretas da raça Minorca, as galinhas esforçaram-se para frustrar os desejos de Napoleão. O método consistia em voar até as vigas e lá botar seus ovos, que se espatifavam em pedacinhos no chão. Napoleão agiu rápida e cruelmente. Ordenou que as rações das galinhas fossem cortadas e decretou que qualquer animal que lhes desse um grão de milho sequer seria punido com morte. Os cachorros cuidaram para que as ordens fossem seguidas. Por 5 dias, as galinhas aguentaram firme. Depois, capitularam e retornaram aos seus caixotes no poleiro. Nesse meio tempo, 9 galinhas morreram. Os corpos foram enterrados no pomar e espalhou-se que elas tinham morrido de coccidiose. Lenga-Lenga não ouviu nada sobre isso
e os ovos foram devidamente entregues com a caminhonete de uma mercearia vindo à fazenda uma vez por semana para levá-los embora. Durante todo esse tempo, Bola de Neve nunca mais foi visto. Havia rumores de que se escondia em uma das fazendas vizinhas, fosse na Foxwood, fosse em Pinchfield. A essa altura, as relações de Napoleão com os outros fazendeiros andavam melhores do que antes. Acontecia que uma pilha de madeira fora deixada no pátio 10 anos antes, quando um bosque de faia havia sido removido. Como a madeira estava bem seca, Lenga-Lenga tinha aconselhado Napoleão a vendê-la. Tanto o Sr. Pilkington quanto o Sr. Frederick estavam ansiosos para comprá-la. O porco hesitava entre os dois, incapaz de tomar uma decisão. Notou-se que sempre que Napoleão parecia estar chegando a um acordo com Frederick, surgiu o boato de que Bola de Neve estava escondido na Foxwood, ao passo que, quando ele se inclinava para Pilkington, dizia-se que Bola de Neve estava em Pinchfield. De repente, no começo da primavera, descobriu-se algo alarmante. Bola de Neve secretamente frequentava a fazenda à noite. Os animais ficaram tão perturbados que mal conseguiam dormir em seus estábulos. Toda noite, diziam, ele vinha rastejando, protegido pela escuridão, e fazia todo tipo de malandrice. Roubou um milho, virou os baldes de leite, quebrou os ovos, pisoteou os canteiros, roeu o tronco das árvores frutíferas. Sempre que alguma coisa dava errado, era comum atribuir a culpa à Bola de Neve. Se uma janela quebrava ou um cano entupia, de certo alguém diria que Bola de Neve tinha vindo à noite e feito aquilo. E quando a chave do estoque foi perdida, toda a fazenda ficou convencida de que Bola de Neve a tinha jogado no fundo do poço. De maneira bastante curiosa, continuaram acreditando nisso, mesmo depois que a chave desviada foi encontrada debaixo de uma saca de farinha. As vacas declararam em unanimidade que Bola de Neve tinha entrado furtivamente em seus estábulos e as ordenhado durante o sono. Sobre os ratos, que haviam sido encrenqueiros naquele inverno, também se dizia que estavam macomunados com Bola de Neve. Napoleão decretou uma investigação completa das atividades de Bola de Neve. Com a presença dos cães, ele partiu em uma visita de inspeção das construções da fazenda, com os outros animais seguindo a uma distância respeitosa. Bastavam alguns passos para que Napoleão parasse e farejasse o chão em busca de traços de pegadas de Bola de Neve, que ele dizia ser capaz de identificar pelo cheiro. Farejou todos os cantos no celeiro, no estábulo, nos galinheiros, nas hortas de vegetais, e encontrou traços de Bola de Neve em quase todos os lugares. Com o focinho no chão, dava várias fungadas profundas e exclamava com uma voz terrível: Bola de Neve esteve aqui! Consigo sentir o cheiro dele distintamente. Ao ouvir o nome Bola de Neve, os cachorros soltavam uivos de congelar o sangue, mostrando os dentes laterais. Os animais estavam completamente assustados. Tinham a impressão de que Bola de Neve era uma espécie de influência invisível, impregnando o ar em volta deles e ameaçando-os de todo tipo de perigo. À noite, Tagarela convocou todos os animais e, com uma expressão alarmada no rosto, informou-lhes que tinha algumas novidades sérias a relatar. Camaradas! Gritou Tagarela, dando saltinhos nervosos. A mais terrível das coisas foi descoberta. Bola de Neve se vendeu ao Frederick da fazenda Pinchfield e o homem está, neste exato momento, tramando para nos atacar e tirar nossa fazenda de nós. Bola de Neve deverá agir como seu guia quando o ataque começar. Mas tem algo ainda pior do que isso. Pensávamos que a rebelião do Bola de Neve
tinha sido causada simplesmente por sua vaidade e ambição. Mas estávamos errados, camaradas. Vocês sabem qual era o verdadeiro motivo? Bola de Neve estava mancomunado com Jones desde o princípio. Ele era o agente secreto do Jones o tempo todo. Tudo foi provado por documentos que ele deixou para trás e que acabamos de descobrir. Ao meu ver, isso explica muita coisa, camaradas. Não vimos com nossos próprios olhos como ele tentou, felizmente sem sucesso, fazer com que fôssemos derrotados e destruídos na batalha do estábulo? Os animais estavam estupefados. Tal perversidade ultrapassava de longe o fato de Bola de Neve ter destruído o moinho. No entanto, demorou alguns minutos até que eles conseguissem digerir tudo aquilo. Todos se lembravam, ou achavam que lembravam, de como tinham visto Bola de Neve atacando na frente deles na batalha do estábulo, como ele os havia reunido e encorajado cada ação, e como não tinham parado por um instante sequer quando as balas da arma de fogo do Jones lhe feriram as costas. A princípio, foi um pouco difícil ver como isso se encaixava nessa história de estar do lado de Jones. Até mesmo Samba Canção, que raramente fazia perguntas, ficou encucado. Ele se deitou, acomodou os cascos dianteiros debaixo de si, fechou os olhos e, com muito esforço, conseguiu formular seus pensamentos. Não acredito nisso, disse ele. O Bola de Neve lutou bravamente na batalha do estábulo. Vi com meus próprios olhos. Nós não demos a ele a condecoração de herói animal de primeira classe logo em seguida? Isso foi um erro nosso, camarada. Pois agora sabemos, está tudo escrito nos documentos secretos que encontramos, que, na verdade, ele tentava nos atrair para a nossa ruína. Mas ele foi ferido, retrucou Samba Canção. Todos o vimos correr ensanguentado. Isso era parte do acordo, gritou Tagarela. O tiro do Jones só o atingiu de raspão. Se conseguissem ler, eu lhes mostraria esse documento de próprio punho dele. A trama era para que Bola de Neve, no momento mais crítico, desse o sinal de fuga, a fim de deixar o campo para o inimigo. E ele quase foi bem sucedido nisso. Ouso até dizer, camaradas, que ele teria sido bem sucedido se não fosse nosso heróico líder, o camarada Napoleão. Vocês não se lembram de como? Bem, no momento em que Jones e seus homens entraram no pátio, o Bola de Neve deu uma repentina meia-volta e fugiu? E que muitos animais foram atrás dele? E vocês não se lembram também de que, justo naquele momento, quando o pânico se espalhava e tudo parecia estar perdido, que o camarada Napoleão saltou para a frente com um grito de morte à humanidade e cravou os dentes na perna de Jones? Com certeza disso vocês lembram, não é, camaradas? Exclamou Tagarela, saltitando de um lado ao outro. Agora que Tagarela havia descrito a cena de maneira tão gráfica, os animais pareciam realmente se lembrar daquilo. Em todo caso, eles se lembraram de que, no momento crítico da batalha, Bola de Neve tinha dado as costas para fugir. Samba Canção, porém, continuava um pouco inquieto. Não acredito que Bola de Neve era um traidor desde o início, disse ele finalmente. O que ele fez desde então é diferente, mas acredito que, na batalha do estábulo, ele foi um bom camarada. O nosso líder, camarada Napoleão, anunciou Tagarela de maneira bastante lenta e firme. Afirmou categoricamente, camarada, que o Bola de Neve era um agente do Jones
desde o princípio. Sim, e muito antes de a rebelião sequer ser imaginada. Ah, isso é diferente, disse Samba Canção. Se o camarada Napoleão diz isso, deve ser verdade. Eis o verdadeiro espírito da coisa, camarada! Gritou Tagarela, mas notou-se que ele lançou um olhar bem feio para Samba Canção com seus olhinhos cintilantes. Tagarela se virou para ir embora e então, após uma pausa, acrescentou de modo impressionante: Alerto todo e qualquer animal desta fazenda a manter os olhos bem abertos, pois temos motivos para pensar que alguns dos agentes secretos do Bola de Neve estão à espreita entre nós neste exato momento. 4 dias depois, no fim da tarde, Napoleão ordenou que os animais se reunissem no pátio. Quando estavam todos reunidos, Napoleão surgiu da sede da fazenda, usando ambas as suas medalhas, pois ele tinha recentemente concedido a si mesmo a condecoração de herói animal de primeira classe e herói animal de segunda classe. Com os 9 cães imensos saltando em volta dele e soltando uivos que causavam arrepios na espinha dos demais. Todos se curvaram silenciosamente no local onde estavam, parecendo saber de antemão que algo terrível estava prestes a acontecer. Napoleão se colocou inspecionando o público severamente. Em seguida, soltou um ganido agudo. Os cães imediatamente saltaram para a frente, pegaram 4 dos porcos pela orelha e os arrastaram, sob guinchos de dor e terror, aos pés de Napoleão. As orelhas dos porcos sangravam. Os cães tinham provado sangue e, por alguns momentos, pareciam ter ficado um tanto ensandecidos. Para espanto geral, 3 deles se lançaram sobre Samba Canção, que os viu se aproximar e estendeu o grande casco, apanhando um dos cães no ar e segurando-o preso ao chão. Enquanto os cães gritavam por clemência, os outros 2 fugiam com o rabo entre as pernas. Samba Canção olhou para Napoleão para saber se devia esmagar o cão até a morte ou deixá-lo partir. Napoleão pareceu mudar de fisionomia e ordenou subitamente que Samba Canção soltasse o cachorro. O cavalo ergueu o casco e o cão se esgueirou para longe, ferido e uivando. Logo, o tumulto tinha se acalmado. Os 4 porcos esperavam trêmulos, como se a culpa estivesse escrito em cada traço de semblante deles. Então, Napoleão convocou-os a confessar seus crimes. Eram os mesmos 4 porcos que tinham protestado quando Napoleão aboliu as reuniões de domingo. Sem nenhuma deixa a mais, eles confessaram que mantinham secretamente contato com Bola de Neve desde a sua expulsão, que haviam colaborado com ele na destruição do moinho e feito um acordo com ele para entregar a fazenda ao Sr. Frederick. Acrescentaram que Bola de Neve tinha admitido a eles, em particular, que agira como agente secreto de Jones nos anos passados. Quando terminaram a confissão, os cães prontamente lhes rasgaram a garganta e, com uma voz terrível, Napoleão perguntou se algum outro animal tinha alguma coisa a confessar. As 3 galinhas que encabeçaram a tentativa de rebelião com a história dos ovos vieram então adiante e afirmaram que Bola de Neve lhe surgira em sonho, incitando-as a desobedecer às ordens de Napoleão. Também foram massacradas. Em seguida, um ganso deu um passo à frente e confessou ter escondido 6 espigas de milho durante a colheita do último ano, comendo-as à noite. Então, uma ovelha confessou ter urinado no reservatório de água, instada a fazê-lo, segundo ela, por Bola de Neve. E 2 outras ovelhas confessaram ter assassinado um velho carneiro, um seguidor especialmente devoto de Napoleão,
fazendo-o correr sem parar em volta de uma fogueira quando ele estava sofrendo de tosse. Todos foram assassinados ali mesmo. E assim, a história de confissões e execuções prosseguiu até formar uma pilha de cadáver aos pés de Napoleão, e o cheiro de sangue impregnar o ar, algo de que não se tinha notícia desde a expulsão de Jones. Quando tudo acabou, os animais restantes, exceto os porcos e cães, se arrastaram para fora dali em conjunto. Estavam abalados e infelizes. Não sabiam o que era mais chocante: a traição dos animais que haviam se mancomunado com Bola de Neve ou a cruel retribuição que tinham acabado de testemunhar. Nos velhos tempos, cenas de carnificina igualmente terríveis eram frequentes, mas lhe pareciam muito pior agora que aconteciam entre eles próprios. Desde que Jones deixara a fazenda, nenhum animal tinha matado outro animal. Nem mesmo um rato sequer fora morto. Eles seguiram até a pequena colina, onde estava o moinho construído pela metade, e todos juntos se deitaram como se estivessem se aconchegando em busca de afeição. Trevo, Muriel, Benjamim, as vacas, as ovelhas e todo um bando de gansos e galinhas, todo mundo mesmo, exceto a gata, que tinha desaparecido repentinamente logo antes de Napoleão ordenar aos animais que se reunissem. Por algum tempo, ninguém disse nada. Apenas Samba-Canção permaneceu de pé, indo para lá e para cá, batendo o longo rabo preto em suas ancas e, eventualmente, soltando um pequeno relincho de surpresa. Por fim, ele disse: "Eu não entendo isso. Não consigo acreditar que coisas assim possam acontecer na nossa fazenda. Deve ser por causa de alguma falha nossa. A solução, pelo que vejo, é trabalhar ainda mais. De agora em diante, eu vou acordar uma hora inteira mais cedo, todas as manhãs." E foi embora, com seu trote pesado na direção da pedreira. Chegando lá, coletou 2 cargas de pedras na sequência, arrastando-as até o moinho antes de se retirar para dormir. Os animais se aninharam em volta de Trevo, sem dizer nada. A colina onde estavam deitados lhes dava uma visão ampla da zona rural. Boa parte da fazenda dos bichos se espraiava diante deles. O grande pasto que ia até a estrada principal, o campo de feno, o bosque, o reservatório de água, os campos arados onde o trigo novo era espesso e verde, e os telhados das construções da fazenda em que a fumaça subia volteante das chaminés. Era uma noite límpida de primavera. Os raios de sol horizontais douravam a grama e as vigorosas cercas vivas. Nunca aquela fazenda, e com certa surpresa, eles se lembraram de que era a fazenda deles. Cada centímetro daquilo lhes pertencia. Pareceu aos animais um lugar tão desejado. Enquanto Trevo olhava a colina abaixo, seus olhos se encheram de lágrimas. Se ela pudesse dar voz a seus pensamentos, seria para dizer que aquilo não era o que tinham pretendido quando, anos atrás, resolveram trabalhar para derrubar a raça humana. As cenas de terror e de chacina não eram o que esperaram naquela noite em que o velho major os incitou pela primeira vez à rebelião. Se ela mesma tivesse acesso a algum retrato do futuro, seria de uma sociedade de animais libertos da fome e do chicote, todos iguais, cada um trabalhando de acordo com a própria capacidade, os mais fortes protegendo os fracos, assim como ela tinha protegido a ninhada de patinhos perdidos com a pata dianteira na noite do discurso do major. Em vez disso, ela não sabia por quê. Haviam chegado a um tempo em que ninguém ousava dizer o que pensava, em que cães ferozes rosnavam e vagavam por toda parte, e em que você tinha que ver seus camaradas
serem rasgados em pedacinhos depois de confessarem crimes chocantes. Não havia nenhum pensamento de rebelião ou desobediência em sua mente. Ela sabia, mesmo daquele jeito, os bichos estavam muito melhores do que na época de Jones, e que, antes de tudo, deveriam impedir o retorno dos seres humanos. O que quer que acontecesse, ela permaneceria fiel, trabalharia duro, cumpriria as ordens que lhe eram dadas e aceitaria a liderança de Napoleão. Mas mesmo assim, não era por isso que ela e todos os outros animais haviam esperado e trabalhado duro. Não era por isso que eles tinham construído o moinho de vento e enfrentado as balas de armas de Jones. Esses eram os pensamentos dela, embora lhe faltassem palavras para expressá-los. Por fim, sentindo que seria, de alguma maneira, um substituto para as palavras que não conseguia encontrar, Trevo começou a cantar Bichos da Inglaterra. Os outros animais, em volta dela, aderiram e cantaram a canção 3 vezes seguidas, bem afinados, mas lenta e pesarosamente, de um jeito que nunca tinham cantado antes. Eles haviam acabado de cantar pela 3ª vez, quando Tagarela, acompanhado de 2 cães, se aproximou com um ar de quem tem algo importante a dizer. Ele anunciou que, por um decreto especial do camarada Napoleão, Bichos da Inglaterra tinha sido abolida. Dali em diante, era proibido cantar a canção. Os animais foram surpreendidos. Por quê? Gritou Muriel. Não é mais necessário, camarada, respondeu Tagarela severamente. Bichos da Inglaterra era a canção de rebelião, mas a rebelião está concluída. A execução dos traidores hoje à tarde foi um ato final. O inimigo, tanto externo quanto interno, foi derrotado. Em Bichos da Inglaterra, nós manifestávamos nosso desejo por uma sociedade melhor. Mas essa sociedade agora está estabelecida. Claramente, a canção não tem mais propósito algum. Por mais assustados que estivessem, alguns animais, possivelmente, até teriam protestado, mas naquele momento as ovelhas se lançaram no balido habitual, de 4 pernas bons, 2 pernas ruins, que se estendeu por vários minutos e pôs fim à discussão. Desse modo, nunca mais se ouviu Bichos da Inglaterra. Em seu lugar, Minimus, o poeta, havia composto outra canção que começava assim: Fazenda dos bichos, fazenda dos bichos, de minha parte jamais sofrerás nenhum suplício. E ela era cantada todo domingo de manhã, depois de içada a bandeira. Para os animais, porém, de alguma maneira, nem a letra, nem a melodia chegavam à altura de Bichos da Inglaterra. Capítulo 8. Alguns dias depois, acalmado o terror causado pelas execuções, alguns dos animais se lembraram, ou pelo menos pensaram se lembrar, de que o 6º mandamento decretava que nenhum animal deve matar outro animal. E apesar de ninguém se dar ao trabalho de mencionar isso na presença dos porcos e cães, eles sentiam que os assassinatos ocorridos não se enquadravam nessa regra. Trevo pediu a Benjamim que lesse o 6º mandamento, e quando Benjamim, como de costume, respondeu que se recusava a se intrometer nesses assuntos, ela foi atrás de Muriel, que leu o mandamento para ela. Dizia: nenhum animal deve matar outro animal sem causa. Nenhum animal deve matar outro animal sem causa. De algum jeito, as últimas 2 palavras tinham escapado da memória dos animais. Contudo,
Eles agora percebiam que o mandamento não fora violado, pois havia claramente bons motivos para matar os traidores que se mancomunaram com Bola de Neve. Ao longo do ano, os animais trabalharam ainda mais duro do que tinham trabalhado no ano anterior. Reconstruir o moinho com muros 2 vezes mais largos do que antes e terminá-lo na data prevista, somado ao trabalho habitual na fazenda, revelou-se uma tremenda mão de obra. Havia vezes em que lhes parecia que estavam trabalhando por mais horas e que a comida não era nada melhor do que na época do Jones. Nas manhãs de domingo, Tagarela, segurando uma longa tira de papel com uma pata, lia para eles em voz alta listas de números que provavam que a produção de todo tipo de gêneros alimentícios tinha aumentado em 200%, 300% ou 500%, conforme o caso. Os animais não viam motivo para desacreditá-lo, mesmo porque não conseguiam se lembrar com muita clareza das condições de antes da rebelião. Ainda assim, havia dias em que eles sentiam que logo teriam menos números e mais comida. Todas as ordens agora eram transmitidas por meio de tagarela ou de um de outros porcos. Napoleão não era visto em público mais do que uma vez a cada quinzena. Quando aparecia, vinha acompanhado não só por seu séquito de cães, mas também por um galo preto que marchava à sua frente e agia como um trompetista, disparando um alto cocoricó antes de Napoleão tomar a palavra. Dizia-se que, mesmo na sede da fazenda, Napoleão morava em aposentos separados dos demais. Ele fazia as refeições sozinho, com 2 cães esperando por ele, e sempre usava as louças da marca Crown Derby, que ficavam na cristaleira na sala de estar. Também foi anunciado que a arma seria disparada todos os anos no aniversário de Napoleão, além dos 2 outros aniversários de praxe. Ninguém mais se referia a Napoleão como apenas Napoleão. Agora, sempre se referiam a ele em estilo formal como nosso líder, camarada Napoleão. E os porcos gostavam de lhe inventar títulos como pai de todos os animais, terror da humanidade, protetor do redil, amigo dos patos e coisas assim. Em seus discursos, Tagarela falava com lágrimas escorrendo pelas bochechas sobre a sabedoria de Napoleão, a bondade de seu coração e o amor profundo que nutria por todos os animais de toda parte, até mesmo, especialmente, aqueles infelizes que viviam na ignorância e na escravidão em outras fazendas. Tornara-se habitual conferir a Napoleão o crédito por toda a realização bem-sucedida e todo o golpe de boa sorte. Ouvia-se com frequência uma galinha comentando com a outra: sob a orientação do nosso líder, camarada Napoleão, botei 5 ovos em 6 dias. Ou 2 vacas, enquanto bebiam do reservatório, exclamando: graças à liderança do camarada Napoleão, que gosto excelente tem essa água. O sentimento geral na fazenda era bem manifestado em um poema intitulado Camarada Napoleão, composto por mínimos e que dizia: do sem pai és amigo, da felicidade és o motivo, senhor das lavagens aos baldes, ai minha alma, se incendeia quando vejo, feito sol no céu benfazejo, teu olhar calmo e capitão, camarada Napoleão. És aquele que fornece aquilo que as tuas criaturas apetece. Barriga cheia 2 vezes ao dia, palha sem economia. Grandes, médios ou pequenos, todos os bichos dormem serenos, pois contam com a tua proteção, camarada Napoleão. Mesmo ainda em amamentação,
um pequenino e jovem leitão, do tamanho de uma garrafa ou de um rolo de macarrão, já deverá ter aprendido a lição de por ti manter lealdade e retidão, que seu primeiro guincho será então, camarada Napoleão. Napoleão aprovou o poema e ordenou que fosse inscrito na parede do grande celeiro do lado oposto dos 7 mandamentos. Acima dele pairava um retrato de Napoleão de perfil, pintado por tagarela com tinta branca. Enquanto isso, por meio da influência de Lenga-Lenga, Napoleão se envolveu em negociações complicadas com Frederick e Pilkington. A pilha de madeira ainda não fora vendida. Dos dois, Frederick era o mais ansioso para adquiri-las, mas não oferecia um preço razoável. Ao mesmo tempo, circulavam novos rumores de que Frederick e seus homens tramavam atacar a fazenda dos bichos e destruir o moinho, cuja construção lhe despertara uma ciumeira furiosa. Falava-se que Bola de Neve continuava escondido na fazenda Pitfield. No meio do verão, os animais ficaram alarmados ao ouvir que 3 galinhas haviam se apresentado e confessado que, instigadas por Bola de Neve, tinham aderido a um plano para assassinar Napoleão. Elas foram executadas imediatamente e novas medidas foram adotadas para manter a segurança de Napoleão. 4 cães guardavam sua cama à noite, um em cada canto, e um jovem porco, chamado Conjuntivite, recebeu a tarefa de provar antes de tudo o que ele comia, caso a comida estivesse envenenada. Por volta dessa época, foi anunciado que Napoleão tinha feito um acordo para vender a pilha de madeira ao Sr. Pilkington. Ele também estabeleceria um acordo permanente de troca de determinados produtos entre a Fazenda dos Bichos e a Foxwood. As relações entre Napoleão e Pilkington, embora conduzidas exclusivamente por Lenga-Lenga, tornaram-se quase amigáveis. Os animais desconfiavam de Pilkington porque ele era um ser humano, mas o preferiam bem mais a Frederick, a quem tanto temiam quanto odiavam. Conforme o verão avançava e o moinho se aproximava da conclusão, os rumores de um eminente ataque traiçoeiro foram ficando cada vez mais fortes. Dizia-se que Frederick pretendia levar 20 homens munidos de armas contra os animais e que até já havia subornado os magistrados e a polícia para que, depois de botar as mãos nos títulos e escrituras da Fazenda dos Bichos, não questionassem nada. Além disso, vazavam da Pitfield histórias terríveis sobre as crueldades que Frederick praticava com os animais. Ele tinha chicoteado um velho cavalo até a morte, deixava as vacas passarem fome, matara um cachorro jogando-o na fornalha, divertia-se nas noites fazendo galos brigarem com estilhaços de lâminas de barbear amarradas em suas esporas. O sangue dos animais fervia de raiva ao ouvir que tais coisas estavam sendo feitas a seus camaradas e, às vezes, até protestavam para ter permissão de sair em grupo para atacar a fazenda Pitfield. Tagarela, porém, aconselhou-os a evitar ações precipitadas e confiar na estratégia do camarada Napoleão. No entanto, os sentimentos contra Frederick continuavam a se intensificar. Numa manhã de domingo, Napoleão apareceu no celeiro e explicou que jamais cogitara vender a pilha de madeira a Frederick. Segundo ele, estava abaixo da sua dignidade fazer negócios com patifes daquela espécie. Os pombos que ainda eram enviados para espalhar as boas novas da rebelião foram proibidos de colocar os pés na Foxwood e também receberam ordens de abandonar o antigo slogan Morte à Humanidade em favor de Morte a Frederick. No fim do verão, mais uma das maquinações de Bola de Neve foi revelada. A colheita de trigo estava cheia de ervas daninhas e descobriram que, em uma de suas visitas noturnas,
Bola de Neve tinha misturado sementes de ervas daninhas com as sementes de milho. Um ganso macho, que sabia do plano, confessou a sua culpa à tagarela e cometeu suicídio imediatamente, engolindo bagas mortíferas de Belladonna. Os animais também ficaram sabendo que Bola de Neve nunca tinha recebido a condecoração de herói animal de primeira classe, como muitos acreditavam até então. Isso não passava de uma lenda, espalhada há algum tempo depois da Batalha do Estábulo pelo próprio Bola de Neve. Longe de ser condecorado, ele havia sido censurado por demonstrar covardia na batalha. Uma vez, mais alguns animais ouviram isso com certa perplexidade, mas Tagarela logo conseguiu convencê-los de que a memória é quem andava lhes faltando. No outono, com um esforço tremendo e exaustivo, pois a colheita teve de ser feita quase ao mesmo tempo, o moinho foi terminado. Restava instalar o maquinário e Lenga-Lenga negociava essa compra, mas a estrutura estava concluída. Contra todas as dificuldades, a despeito da inexperiência, dos equipamentos primitivos, da má sorte e da traição de Bola de Neve, o trabalho tinha sido terminado pontualmente no dia exato. Esgotados, mas orgulhosos, os animais ficaram rodeando sua obra-prima, que parecia ainda mais bela aos olhos deles do que quando fora construída pela primeira vez. Além do mais, as paredes tinham o dobro da espessura das de antes. Apenas explosivos seriam capazes de derrubá-la desta vez. E quando pensaram no quanto haviam trabalhado, nos desencorajamentos superados e na enorme diferença que sentiram em suas vidas quando as pás do moinho estivessem rodando e os geradores funcionando, ao pensar em tudo isso, a canseira os deixava e eles se punham a dar cambalhotas em volta do moinho, dando gritos de triunfo. O próprio Napoleão, acompanhado dos cães e do galo, apareceu para inspecionar o trabalho concluído. Ele parabenizou pessoalmente os animais pela realização e anunciou que o moinho se chamaria Moinho Napoleão. 2 dias depois, todos os animais foram convocados para uma reunião especial no celeiro. Eles ficaram sem palavras, tamanha a surpresa ao ouvir Napoleão anunciar que tinha vendido a pilha de madeira para Frederick. No dia seguinte, as carroças do homem viriam e começariam a retirar a carga. Durante todo o tempo de aparente amizade com Pilkington, Napoleão estava, na verdade, fazendo um acordo secreto com Frederick. Todas as relações com a Foxwood foram rompidas e mensagens de insulto tinham sido enviadas a Pilkington. Foi dito aos pombos que evitassem a fazenda Pinchfield e alterassem seu slogan de morte a Frederick para morte a Pilkington. Ao mesmo tempo, Napoleão garantiu aos animais que as histórias de um ataque iminente à Fazenda dos Bichos eram completamente falsas e que as conversas sobre a crueldade de Frederick com os próprios animais haviam sido muitíssimo exageradas. Provavelmente, todos esses rumores tinham partido de Bola de Neve e seus agentes. Agora, parecia que, no fim das contas, Bola de Neve não estava se escondendo na fazenda Pinchfield e que, de fato, nunca tinha estado lá na vida. Ele vivia com um luxo considerável, assim dizia, na Foxwood, e, na realidade, era pensionista de Pilkington há anos. Os porcos estavam extasiados com a esperteza de Napoleão. Fingindo ser amigável com Pilkington, ele forçou Frederick a aumentar o seu preço em 12 libras. Contudo, a qualidade superior da mente de Napoleão, dizia Tagarela, evidenciava-se pelo fato de ele não confiar em ninguém, nem mesmo em Frederick. Este quisera pagar pela maneira com algo chamado cheque, o que aparentemente era um pedaço de papel que trazia um compromisso de pagamento por escrito. Mas Napoleão era esperto demais e tinha exigido o pagamento em notas verdadeiras de 5 libras, que deveriam ser entregues antes da remoção da madeira. Frederick já tinha feito o pagamento
e a soma paga por ele era exatamente necessário para comprar o maquinário do moinho. Enquanto isso, a madeira era retirada em alta velocidade. Quando tudo tinha ido embora, outra reunião especial foi convocada no celeiro, para que os animais inspecionassem as notas de Frederick. Com um sorriso bem-aventurado e usando ambas as condecorações, Napoleão repousava numa cama de palha sobre a plataforma com o dinheiro ao seu lado, habilmente empilhado em uma bandeja de porcelana da cozinha da sede da fazenda. Os animais passaram lentamente em fila, cada um de olho no próprio quinhão. Samba Canção até esticou o focinho para farejar as notas de dinheiro, e aquelas coisinhas brancas e delicadas se sacudiram e farfalharam com a sua respiração. 3 dias depois, houve um terrível rebuliço. Lenga-Lenga, completamente pálido, surgiu correndo pela entrada da fazenda em sua bicicleta. Lançou-a no pátio e disparou direto para a casa-sede. No instante seguinte, um rugido sufocado ecoou dos aposentos de Napoleão. A notícia do que tinha acontecido se espalhou pela fazenda tão rápido quanto o fogo na floresta. As notas de dinheiro eram falsificadas. Frederick tinha adquirido a madeira por nada. Napoleão imediatamente convocou os animais e, com uma voz terrível, pronunciou a sentença de morte de Frederick. Quando for capturado, disse ele, Frederick deve ser cozido vivo. Ao mesmo tempo, ele os alertou que, depois desse acordo traiçoeiro, deveriam esperar pelo pior. A qualquer momento, Frederick e seus homens podiam fazer o tão temido ataque. Sentinelas foram colocados em todas as entradas da fazenda. Além disso, 4 pombos foram enviados a Foxwood com uma mensagem conciliatória, o que se esperava ser capaz de restabelecer as boas relações com Pilkington. O ataque veio na manhã seguinte. Os animais estavam tomando café quando os vigias vieram correndo dar a notícia de que Frederick e seus seguidores já haviam atravessado a porteira. Com bastante audácia, os animais arrancaram ao encontro deles, mas desta vez não tiveram a vitória fácil como na Batalha do Estábulo. Havia 15 homens portando meia dúzia de armas, e eles abriram fogo tão logo chegaram a 40 metros de distância. Os animais não conseguiram encarar as terríveis explosões e as contundentes balas, e apesar dos esforços de Napoleão e Samba Canção para reuni-los, não tardaram a se retrair. Vários já estavam feridos. Eles se abrigaram nas construções da fazenda e espiavam cuidadosamente lá fora através de rachaduras e buracos na madeira. O grande pasto, incluído o moinho, estava nas mãos do inimigo. Naquele momento, até mesmo Napoleão parecia atrapalhado. Andava para cima e para baixo sem dizer nada, com um rabo rígido e que não parava de chacoalhar. Olhares melancólicos eram lançados na direção de Foxwood. Se Pilkington e seus homens o ajudassem, eles ainda o podiam levar a melhor. No mesmo instante, porém, os 4 pombos que tinham sido enviados na véspera retornaram, um deles trazendo um pedaço de papel enviado por Pilkington, no qual se liam as seguintes palavras: Bem feito para vocês. Enquanto isso, Frederick e seus homens tinham parado nas imediações do moinho. Os animais ficaram assistindo e um murmúrio de consternação se espalhou entre eles. 2 dos homens haviam exibido um pé de cabra e uma marreta. Iam derrubar o moinho. Impossível! Gritou Napoleão. As paredes que construímos são grossas demais. Eles não poderiam derrubá-las em uma semana. Coragem, camaradas! Mas Benjamin acompanhava os movimentos dos homens atentamente. Os 2, com o pé de cabra e a marreta, faziam um buraco perto da base do moinho. Lentamente e com um ar quase de diversão, Benjamin acenou com o seu longo focinho. Era bem o que eu pensava, disse ele.
Vocês não querem ver o que eles estão fazendo. Daqui a pouco vão encher aquele buraco de pólvora. Aterrorizados, os animais esperaram. Agora era impossível se arriscar do lado de fora do abrigo das construções. Após alguns minutos, os homens foram vistos correndo em todas as direções. Em seguida, ouviu-se um bramido ensurdecedor. Os pombos rodopiaram nos ares e todos os animais, exceto Napoleão, se lançaram de bruços, escondendo o rosto. Quando tornaram a se levantar, uma nuvem imensa de fumaça preta parava no local do moinho. Lentamente, a brisa dispersou a fumaça. O moinho tinha deixado de existir. Ao ver aquela cena, os animais recobraram a coragem. O medo e o desespero, que tinham sentido alguns momentos antes, foram varridos pela raiva desencadeada por esse ato repugnante e desprezível. Um poderoso grito de vingança irrompeu, e sem esperar por mais ordens, eles investiram rumo ao inimigo. Dessa vez, nem prestaram atenção nas cruéis balas que passavam ventando sobre eles feito granizo. Era uma batalha selvagem e implacável. Os homens dispararam sem parar. Quando os animais se aproximaram, eles revidaram com porretes e botas pesadas. Uma vaca, 3 ovelhas e 2 gansos foram mortos, e quase todo mundo saiu ferido. Até mesmo Napoleão, que comandava as operações da retaguarda, teve a ponta do rabo atingido de raspão por uma bala. Mas os homens também não saíram ilesos. 3 deles ficaram com a cabeça quebrada com os golpes dos cascos de samba-canção. Outro tinha sido chifrado na barriga por uma vaca. Outro ainda teve as calças quase rasgadas por Jesse e Campainha. E quando os 9 cães da guarda pessoal de Napoleão, que ele instruíra a fazer um desvio camuflados pela cerca viva, apareceram de repente ao lado dos homens uivando ferozmente, o pânico tomou conta deles. Perceberam o perigo de serem cercados. Frederick gritou para seus homens saírem dali enquanto ainda pudessem, e no instante seguinte, o inimigo acovardado fugiu para salvar a sua tão prezada vida. Os animais os perseguiram até o fim do campo e ainda conseguiram lhes dar últimos chutes enquanto eles forçavam passagem pela cerca viva de espinhos. Os animais tinham vencido, mas estavam esgotados e sangrando. Lentamente começaram a mancar de volta em direção à fazenda. A visão dos camaradas mortos, esticados na grama, levou alguns deles às lágrimas. E por um breve momento, detiveram-se num silêncio pesaroso no local onde antes havia o moinho. Sim, ele tinha desaparecido. Quase todo o trabalho deles havia sumido. Até mesmo as fundações estavam parcialmente destruídas. E desta vez, para reconstruí-lo, não podiam usar as pedras caídas. Agora, as pedras tinham desaparecido. A força da explosão as lançara a centenas de metros de distância. Era como se o moinho de vento nunca tivesse existido. Conforme os animais se aproximavam da fazenda, Tagarela, que inexplicavelmente se ausentara durante a disputa, veio saltitando na direção deles, sacudindo o rabo e radiante de satisfação. Então os animais ouviram, vindo da direção das construções da fazenda, uma arma ser disparada com solenidade. "Para que são esses disparos?" perguntou o Samba-Canção. "Para celebrar a nossa vitória!" gritou Tagarela. "Que vitória?" disse Samba-Canção. Seus joelhos estavam sangrando. Ele tinha perdido uma ferradura e partido seu casco, além de haver uma dúzia de balas alojadas em sua perna traseira. "Que vitória, camarada! Não afugentamos o inimigo do nosso solo? O solo sagrado da Fazenda dos Bichos?" Mas eles trabalhamos nele por 2 anos. Idiota! Vamos construir outro moinho. E podemos construir 6 moinhos se quisermos. Você não valoriza, camarada, a coisa poderosa que fizemos? O inimigo estava ocupando este mesmo solo onde agora pisamos,
E graças à liderança do camarada Napoleão, cada centímetro deste chão foi reconquistado por nós. Então, reconquistamos aquilo que já tínhamos antes, disse Samba Canção. Esta é a nossa vitória, afirmou Tagarela. Eles foram mancando até o pátio. As balas na perna de Samba Canção ardiam dolorosamente. Ele via diante de si todo o trabalho pesado de reconstruir o moinho desde as fundações e já se imaginava preparando-se para a tarefa. No entanto, pela primeira vez, lhe ocorreu que ele tinha 11 anos de idade e que talvez seus grandes músculos já não fossem mais os mesmos de antes. Mas, quando os animais viram a bandeira verde tremulando, ouviram a arma ser disparada novamente. Foram 7 disparos ao todo e acompanharam o discurso de Napoleão, parabenizando-os pela conduta. Eles ficaram de fato com a impressão de que, no fim das contas, haviam obtido uma grande vitória. Os animais massacrados na batalha tiveram um funeral solene. Samba Canção e Trevo puxaram a carroça que serviu de carro funerário e o próprio Napoleão liderou a procissão. 2 dias inteiros foram dedicados às celebrações. Houve canções, discursos e mais disparos de arma, além de uma maçã concedida como presente de Natal para cada animal, com 50 gramas de milho para cada pássaro e 3 biscoitos para cada cachorro. Foi anunciado que a batalha seria chamada de Batalha do Moinho e que Napoleão tinha criado uma nova condecoração, a Ordem da Bandeira Verde, que ele concedeu a si mesmo. Em meio às comemorações gerais, o lamentável episódio das notas de dinheiro foi esquecido. Alguns dias depois, os porcos se depararam com uma caixa de uísque nos porões da sede da fazenda, a qual passaram desapercebida na época da ocupação. Naquela noite, ouviu-se o som de um canto animado vindo da sede da fazenda, em meio à qual, para surpresa geral, havia melodia de bichos da Inglaterra. Por volta de 9h30, Napoleão, usando um velho chapéu coco do Sr. Jones, foi visto distintamente saindo pela porta dos fundos, dando uma volta rápida a galope pelo pátio e desaparecendo ao entrar pela porta outra vez. Mas pela manhã, um silêncio profundo pairava sobre a sede da fazenda. Nenhum só porco parecia se mexer. Eram quase 9h, quando Tagarela apareceu, andando de maneira lenta e abatida, os olhos embotados e o rabo frouxo dependurado atrás de si, com toda a cara de estar gravemente doente. Ele convocou os animais e lhe disse que tinha uma terrível notícia a comunicar. O camarada Napoleão estava morrendo. Ouviu-se um grito de lamentação. Colocaram palha na frente da porta da sede da fazenda e os animais andavam na ponta dos pés. Com lágrimas nos olhos, perguntavam entre si o que deveriam fazer se o líder lhes fosse tirado. Circulou até um rumor de que, no fim das contas, Bola de Neve tinha dado um jeito de colocar veneno na comida de Napoleão. Às 11h, Tagarela saiu para fazer outro anúncio. Como último ato sobre esta terra, o camarada Napoleão havia pronunciado um decreto solene. O consumo de álcool seria punido com morte. À noite, no entanto, Napoleão parecia um pouco melhor. E na manhã seguinte, Tagarela pôde anunciar que sua recuperação trilhava um bom caminho. Na noite daquele mesmo dia, Napoleão estava de volta ao trabalho. E no dia seguinte, soube-se que ele tinha instruído Lenga-Lenga a comprar em Wellington alguns manuais sobre produção de cerveja e destilaria. Uma semana depois, Napoleão ordenou que o pequeno pasto atrás do pomar, destinado previamente à pastagem de animais que não podiam mais trabalhar, seria arado. Alegou-se que o pasto estava exaurido e precisava ser semeado novamente. Mas os animais logo ficaram sabendo que Napoleão pretendia semeá-lo com cevada.
Nessa mesma época, ocorreu um estranho incidente que quase ninguém conseguia entender. Certa noite, por volta da meia-noite, houve um grande estrondo no pátio e os animais saíram correndo de seus estábulos. Era uma noite de luar. Ao pé da parede dos fundos do grande celeiro, na qual estavam escritos 7 mandamentos, havia uma escada quebrada em 2 pedaços. Tagarela, temporariamente desorientado, encontrava-se espatifado ao lado dela, e ao alcance da mão havia uma lanterna, um pincel e um pote de tinta branca derramado. Imediatamente, os cachorros fizeram um círculo ao redor de Tagarela e o acompanharam de volta até a sede da fazenda, assim que ele pôde andar. Nenhum dos animais conseguia entender o significado daquilo, exceto o velho Benjamim, que balançou o focinho com um ar astuto e parecia entender a situação, mas não disse nada. Porém, alguns dias depois, Muriel, ao reler os 7 mandamentos para si mesma, notou que havia outra regra da qual os animais não se lembravam direito. Eles tinham pensado que o 5º mandamento dizia: nenhum animal deve beber álcool, mas haviam se esquecido de 2 palavras. Na verdade, o mandamento dizia: nenhum animal deve beber álcool em excesso. E aí, pessoas, concluímos mais um episódio da nossa leitura conjunta do livro A Revolução dos Bichos. Nesse episódio, nós fizemos a leitura dos capítulos 7 e 8. Esses foram os maiores capítulos do livro. De todos os outros, esses 2 foram os maiores. E dentro desses capítulos, nós tivemos um desenrolar da história, né, bem interessante, com muitos pontos importantes, com muitas coisas acontecendo. Foi os capítulos que eu mais grifei, que eu mais fiz anotações, porque realmente muitas das partes aqui elas me tocaram bastante e também me trouxeram muitas reflexões, inclusive comparações com a nossa sociedade atual. Enfim, foram capítulos bem intensos, bem intrigantes. E nesses capítulos a gente pode ver a real sátira que o George Orwell quis colocar aqui. Então, assim, foi até uma das coisas que eu fiquei, confesso, um pouco até assustada por ver que um livro que foi escrito há tanto tempo ter uma mensagem tão atual, que já se passado várias décadas, essa mensagem ainda não ficou obsoleta, não ficou para trás. É uma mensagem que ainda conversa com os dias atuais. Então, eu acho que essa é o que mais chama a atenção nessa história, o que mais chama a atenção neste livro. É uma mensagem que ainda é muito atual para os tempos que estamos vivendo. Então, nós tivemos aqui a rebelião das galinhas, que infelizmente não deu muito certo, que acabou se tornando em um massacre. Tivemos mais um confronto entre os animais e os homens, provocado ali pelo próprio Napoleão, por aquela incitação de ódio que ele ia colocando aos poucos durante as suas manipulações com os animais. Geralmente, nessas sociedades, né, onde você tem aí um ditador, assim, eles sempre procuram pegar um símbolo para dizer que aquele indivíduo, ele é o inimigo principal. E fazem isso para quê? Para que a atenção das pessoas fique voltada para esse único inimigo e que elas não consigam enxergar o que realmente está acontecendo, que é o que a gente vê nesse livro. O Napoleão, a todo momento, tudo de ruim que acontece entre os animais, ele sempre usa a imagem do Bola de Neve como sendo ali o inimigo maior de todos eles. E uma das coisas que me deixou um pouco confusa nessa parte, principalmente do massacre, eu fiquei com uma dúvida. Eu confesso que eu não consegui entender muito bem essa parte da história. Talvez eu precise ler novamente ou até mesmo fazer uma pesquisa, porque em muitos momentos durante aquela cena do massacre, em que os animais que foram massacrados, eles foram lá e confessaram algum crime, alguma coisa que eles tivessem feito, eu não consegui entender muito bem se eles estavam fazendo essa confissão por estarem ali
totalmente manipulados e alienados, e eles se convenceram de que fizeram algo errado, ou se realmente eles estavam agindo junto com o Bola de Neve. Eu acho que essa parte não ficou muito clara para mim, eu não consegui entender se essas confissões eram baseadas por eles já estarem tão alienados com toda essa situação, né? Com tudo isso que o Napoleão foi colocando, foi provocando nos animais, ou se realmente eles estavam trabalhando em conjunto com o Bola de Neve. Porque, pelo que eu entendi da leitura, e aí eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, até mesmo me explicando o que vocês entenderam dessa história, mas assim, durante o decorrer da leitura, eu não consegui encontrar uma cena que explicasse como se o Bola de Neve realmente tivesse aparecido. A todo momento é apenas o Napoleão narrando que isso aconteceu por conta do Bola de Neve, porque o Bola de Neve veio à noite, porque ele teve informações de que o Bola de Neve estava mancomunado com os homens. Enfim, é sempre o Napoleão relatando desses fatos referente ao Bola de Neve. E não tem ali uma parte da história como se o Bola de Neve realmente tivesse voltado ou tivesse aparecido numa determinada situação. Até mesmo porque tem alguns animais, principalmente no caso das galinhas, em que elas relatam que umas sonharam e que no sonho o Bola de Neve veio e incitaram elas a fazer aquilo, e outras falaram que ele veio durante a noite. Enfim, não consegui entender muito bem essa parte. Vou ter que dar uma pesquisada aí e conto aí com a colaboração de vocês para me ajudar a sanar essa dúvida. Outros pontos importantes que a gente teve nesses capítulos e que me chamaram muito a atenção, que foram cenas assim bem impactantes, foi a cena pós-massacre em que todos os animais eles se reúnem lá como se fosse o pico da colina, alguma coisa nesse sentido. E a Trevo é a que mais se questiona o tempo inteiro do porquê que isso está acontecendo. E inclusive o relato dela foi um relato muito tocante, que ela fala que ela não esperava que isso fosse acontecer. Lá naquele momento em que o Major contou sobre o sonho que ele teve e a ideia de se ter uma sociedade igualitária entre os animais. E ela confessa que ela não esperava que isso fosse acontecer e que parece que dói mais quando ela vê que os animais estão morrendo por conta dos próprios animais, ou seja, animal matando animal. Então, ela traz esse relato e isso foi uma coisa muito tocante. Dentro desses capítulos, essa foi uma das cenas que mais me tocaram. E outra cena que eu também achei muito impactante foi a cena quando eles estão lá no meio do confronto entre os homens, e aí no momento em que os homens vão lá e eles derrubam o moinho, aquele moinho que foi construído, depois foi derrubado por conta de uma tempestade, que inclusive o Napoleão colocou este fato como sendo uma obra do Bola de Neve, mas deu para entender que foi por conta de uma tempestade que o moinho desabou, e aí eles reconstruíram esse moinho novamente, com todo o seu esforço, com paredes ainda mais grossas do que o primeiro, e durante momentos em que eles passaram fome, passaram frio, e essa cena pós finalização do moinho também me tocou, porque os animais se reúnem ali meio que numa comemoração em equipe, por tudo que eles passaram e por eles se provarem que eles foram capazes de construir algo daquela magnitude. Então é uma cena muito bonita também. E aí no meio deste confronto, os homens destroem esse moinho. O confronto ali já estava meio que perdido para os animais, mas nesse exato momento em que os homens destroem o moinho, acho que todos aqueles sentimentos, tudo aquilo que eles viveram para construir aquilo ali, vieram à tona quando eles viram o moinho ser derrubado. Então aí os animais se unem novamente e partem para cima e conseguem expulsar os homens da fazenda e tomam a fazenda novamente, mas com aquela sensação de que ainda assim eles não ganharam nada, primeiro porque eles perderam animais durante esse confronto, alguns animais morreram, e também por conta de ver toda aquela conquista que eles fizeram antes ter sido destruída. E ainda assim você percebe a intenção de manipulação dos porcos quando o Tagarela vem, dando uma de que eles venceram e tudo, todo feliz. E o Samba Canção traz esse questionamento. Como assim?
o que a gente ganhou? Porque no final das contas a gente perdeu, a gente não ganhou, porque tudo que a gente havia construído foi desfeito, ou seja, ele meio que perde um pouco a esperança naquele sentido. E foi uma cena muito interessante também, que você acha que eles estão começando a perceber que as coisas não estão como deveriam estar. E para tentar amenizar essa situação, o Napoleão, através de migalhas, faz toda aquela cerimônia como se eles se importassem com os animais, mas que no fundo a gente sabe que ele só se importa com ele mesmo e se acha completamente soberano, né, aos outros animais. Bom, uma outra cena que eu acho importante a gente pontuar aqui é o ataque dos cães ao samba-canção, aonde naquele exato momento, na própria história relata que durante o ataque, em que o samba-canção, ele com muita facilidade, ele consegue segurar os cães, né? Consegue dominar ali a situação, o Napoleão muda sua fisionomia. E o que eu entendi dessa parte é que naquele exato momento ele percebe o tamanho da força do samba-canção e que o samba-canção ele pode ser um risco ao seu reinado. E o mais interessante que eu acho dessa cena é que o samba-canção ele não enxerga o tamanho do poder que ele tem nas mãos, porque toda essa força que ele tem, todo esse comprometimento, essa garra que ele tem para o trabalho, isso é visto pelos outros animais. E os animais a todo momento durante a história, principalmente a Trevo e os outros, eles enxergam toda essa garra que ele tem, todo esse comprometimento, e ele meio que se torna o líder. O que dá para perceber é que é uma liderança involuntária, aonde os animais passaram a admirá-lo por todas essas características dele, por toda essa força que ele demonstra, e que se em algum momento ele se opusesse a todo esse regime do Napoleão, com certeza os animais iriam segui-los. Então talvez até por isso, durante aquele momento em que uma das poucas vezes que o samba-canção questionou aquilo que estava sendo falado pelo Tagarela, foram esses momentos em que meio que acendeu uma luzinha vermelha para o Tagarela de que, olha, precisamos ficar atento com o samba-canção. E inclusive na história tem esse relato de que durante o discurso o Tagarela meio que dá essa olhada para o samba-canção depois dele ter questionado algumas questões, e talvez por isso que teve esse plano que ficou meio ali por debaixo das cobertas. Não é uma coisa que está muito clara na história, só dá a entender que depois que os cães sentiram o sabor do sangue, eles partiram para cima do samba-canção. Eu achei aquilo ali muito estranho, e para mim aquilo ali tudo fazia parte do plano do Napoleão de tentar acabar com o samba-canção na frente de todos, porque se o samba-canção tivesse morrido ali na frente de todos, com certeza seria uma cena totalmente de terror e de medo, e que os animais nunca iriam questionar mais nada. Porém, não foi o que aconteceu, e talvez por isso que o Napoleão ficou meio que surpreso com o que ele viu. E aí ele sentiu que talvez dessa forma ele realmente não conseguiria dar um fim ao samba-canção. Então foi uma cena que me chamou muito a atenção, porque às vezes você percebe que não adianta você ter só força. Em determinadas situações, não é a força que vai fazer a diferença, e sim o conhecimento, a inteligência, a compreensão do que está acontecendo ao seu redor. E infelizmente o samba-canção ele não enxergava dessa forma. Ele não entendeu o que aconteceu realmente ali naquela situação. Principalmente no meio de um massacre, os cães atacarem ele, e ainda assim ele não conseguiu assimilar, não conseguiu juntar as coisas e entender por que esses cães resolveram me atacar, sendo que eles fazem tudo o que o Napoleão manda. Se o Napoleão realmente não quisesse que os cães o atacassem, o Napoleão daria uma ordem e eles não o atacariam. Então não teve esse questionamento, sabe? Por quê? Por falta de conhecimento. E aí, mais uma vez, o livro traz essa mensagem do quão importante a gente ter conhecimento, a gente pensar por conta própria, a gente não
deixar ser manipulado e não acreditar em tudo que se é falado, porque é isso que você vê acontecendo durante toda a leitura. Tudo aquilo que os porcos falam para os animais, eles simplesmente acreditam, não questionam. Mas é claro que eles não questionam porque já foi implantado esse regime de medo do que pode acontecer. Mas isso só chegou a esse ponto porque lá atrás eles não tiveram a iniciativa, não buscaram tanto conhecimento como os porcos fizeram. E ali eles acharam que os porcos sempre tinham razão porque eles detinham de um maior conhecimento. Ou seja, eles mesmos colocaram os porcos acima deles. E aí, no decorrer, a gente vem acompanhando aí toda essa ditadura aí do Napoleão, que só vai aumentando e só vai se agravando cada vez mais. Então, gente, esses foram os principais pontos que eu achei muito relevantes. Foram os 2 capítulos que mais me chamaram a atenção, que mais me deixaram reflexiva, pensando realmente, parando no meio da história para analisar cada parágrafo e o que aquilo queria dizer. Então, assim, realmente não é uma história bonita, não é uma história levezinha, apesar de ser uma fábula. A gente percebe todos esses elementos, todas essas camadas na história, mas ao mesmo tempo é uma história que eu acredito que todos deveriam ler, porque justamente para você ter esse tipo de reflexão, esse tipo de pensamento. E como eu disse várias vezes, é uma história que ainda comunica muito com a nossa realidade. Então, gente, é isso. Eu gostaria muito de ter essa troca com vocês. Eu gostaria muito de saber o que vocês estão achando. Se vocês também tiveram essas mesmas percepções que eu tive, esses momentos de reflexões, quais foram os momentos que mais te impactaram durante essa história. Esse é um tipo de livro que vale muito um debate, que vale muito uma conversa para a gente poder trocar realmente qual foi a nossa impressão durante a leitura. Esse é o nosso penúltimo episódio da leitura conjunta do livro de novembro. O próximo episódio vai ser a leitura dos capítulos 9 e 10, que são os últimos capítulos do livro. Espero que ele saia em breve também, porque eu tô doida para saber como que essa história termina. E como eu disse no início, eu falei para vocês que no final do episódio eu iria revelar para vocês qual vai ser a nossa leitura de dezembro. Então, gente, se preparem, porque é um livro que vai realmente retratar um cenário bem importante e um livro que vocês escolheram durante a nossa enquete, que é mais uma obra, mais um clássico do nosso querido George Orwell, e nós vamos ler em dezembro o livro dele, 1984. Esse é um livro que até hoje tem muita polêmica. É o livro que inspirou vários programas de TV, como o Big Brother, e é um livro que sim conversa muito com a nossa realidade também, ainda mais do que a Revolução dos Bichos. É um livro super aclamado do mundo literário e um livro muito comentado nos últimos tempos. Essa vai ser a nossa leitura de dezembro. É um livro extenso, ele é um livro que, se eu não me engano, tem aproximadamente umas 400 páginas, ou até um pouco mais. Então, a leitura dele vai ser também mais extensa. Vou tentar montar um cronograma aqui para que não fique episódios muito longos, mas eu vou ver como é que vai ficar o cronograma e explico para vocês direitinho no próximo episódio ou na abertura do livro. Então essa vai ser a nossa leitura de dezembro. Espero contar com a sua presença também. Vamos ler mais um livro e eu quero muito saber de vocês se vocês vão conseguir bater a meta desse livro, A Revolução dos Bichos. Para você que me escuta aqui pelo Spotify, não esqueça de deixar o seu comentário aqui na nossa caixinha de sugestão, que fica aberta em todos os episódios. Também não deixe de ir lá na nossa página inicial, Amigana Bookcast. Deixa uma estrelinha lá pra mim, eu vou ficar muito feliz. Se você me escuta pelo YouTube, não esqueça de comentar também, deixa aqui sua opinião nos comentários, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, para que você fique por dentro de todas as informações. Sempre quando sair um vídeo novo, você vai ser notificado. E curta o nosso vídeo também, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso canal e incentiva muito a eu continuar fazendo esse trabalho. Também siga a gente lá pelo nosso Instagram, o Amigana Bookcast. É por lá que eu coloco todas as informações sobre a liberação dos
episódios, também temos a rotina da nossa amigana e muito mais, certo? Um grande beijo para você e até o último episódio da nossa leitura conjunta de A Revolução dos Bichos. Beijos e tchau!